Olá, meus amigos que me acompanham nos meus vídeos. Estamos dando continuidade à série das mulheres importantes da Bíblia e hoje eu quero trazer uma mulher do Antigo Testamento que a Bíblia não cita o seu nome em específico, mas nós conhecemos ela como a viúva de Sarepta. Logo no início do ministério de Elias, o profeta Elias, quando Deus levantou o profeta Elias, Deus levantou o profeta Elias e Deus ordenou uma estiagem sobre Israel que durou 3 anos e meio. Imagina, 3 anos e meio sem chover, por causa da corrupção do povo, da corrupção das autoridades, por causa do pecado. A palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. A palavra do Senhor também fala que o pecado gera um abismo entre nós e o nosso Deus. Então, Deus, para tratar com aquele povo, para corrigir aquela geração, Deus levanta o profeta Elias e Elias fala, avisa o rei Acabe, que era o rei de Israel naquele então, e disse: não vai chover senão mediante a minha palavra. Ou seja, Elias orou e parou de chover. Nesse contexto, Elias foi para a beira de um riacho, Deus o sustentou por um tempo, mas quando aquele riacho secou, Elias foi guiado pelo Senhor até a aldeia de Sarepta de Sidom, fora dos limites das fronteiras dos hebreus. E ali havia uma viúva que tinha um único filho, que ela estava catando gravetos para fazer a última refeição, porque devido à estiagem ela só tinha um punhado de farinha e um punhado de azeite em casa. Queridos, vejam só, aquela estiagem estava afetando a todo o povo, inclusive aquela viúva. Assim também no mundo hoje, nós temos tantas coisas acontecendo neste mundo, tantas coisas que nós vemos nos noticiários, e essas coisas nos afetam, nos atingem, é no preço dos alimentos, é em todas as coisas que acontecem no mundo nos atingem, mesmo sem nós entendermos totalmente o porquê. Aquela viúva não estava entendendo o porquê daquela estiagem, ela estava sim sofrendo com isso. Vejam, queridos, como a própria maldade humana gera consequências para toda a humanidade. Mas ela estava lutando para preparar uma refeição para o seu filho, por amor ao seu filho. Só que quando Elias chega na entrada da cidade e vê aquela viúva catando lenha, Elias pede água. E ao pedir água e ver que ela ia mesmo dar água para Elias, o profeta pede que ela prepare uma refeição para ele. Vamos ver no texto, 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Olha só, versículo 11 em diante eu vou ler para vocês. Enquanto ela ia buscar a água, Elias, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Então vejam que ela tinha noção do Deus invisível dos hebreus. Então ela ouvia falar. Vejam que os povos ao redor de Israel já ouviam falar, sabiam da existência desse Deus invisível dos hebreus, que não tinha estátua dele, não tinha nada, mas esse Deus que tinha no passado tirado eles do Egito e tal, né? Então olha só, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Olha que situação terrível. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. E é isso que eu gostaria de trazer com esse vídeo. Queridos, por mais caótico que esteja esse mundo, não tenha medo. Deus fala, Deus intervém. É o mesmo Deus. Vamos continuar no texto? Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Queridos, olha só que loucura! Elias estava pedindo para que ela fizesse um bolo primeiro para ele, primeiro para o profeta. Pela lógica, ela deveria fazer primeiro para o filho. Se sobrasse, os outros comiam. Então, olha só essa prova de fé que Deus estava pedindo para esta moça, mesmo que ela só conhecesse a Deus de ouvir falar. E aí, quando Elias falou, assim diz o Senhor, é uma expressão do Antigo Testamento quando Deus falava. Em todo o Antigo Testamento, Deus usando seus profetas, era comum eles falarem, assim diz o Senhor. E nós vemos também o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra viva. Quando Cristo falava,
o coração dos discípulos ardia. Eu quero citar Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús. Queridos, e hoje em dia, também nós podemos dizer, assim diz o Senhor. Sabe quando? Quando nós temos a palavra, a Bíblia, e abrimos a Bíblia, e lemos a palavra em santo temor e reverência, e pedimos para que o Espírito Santo nos conduza na leitura. Quando nós abrimos a palavra do Senhor e estudamos a palavra, meditamos na palavra, também podemos dizer, assim diz o Senhor, porque o que diz o Senhor está aqui. E o Senhor continua falando aos nossos corações, porque a palavra do Senhor é viva, e todos os dias, quando a lemos, ela se renova, trazendo vida para as nossas vidas. E também, como eu sou da linha teológica pentecostal, carismática, também creio que Deus usa, sim, seus profetas, mas tudo é embasado, tudo é fundamentado aqui. O que sai fora daqui não é de Deus, mas o que está aqui é assim diz o Senhor falando conosco. E ela obedeceu, vejam só no versículo 15, olha só, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, ou seja, que loucura! Em vez de fazer o primeiro bolo para o filho, ela fez para um desconhecido, para um profeta dos hebreus, daquele Deus invisível, daquele Deus que nem estátua tinha, aquele Deus que ela só conhecia de ouvir falar. Mas ela talvez tenha pensado, quem sabe esse Deus me ajude, quem sabe esse Deus intervenha na minha vida. E ela fez. E aconteceu, olha só, o que aconteceu depois que ela obedeceu a palavra do Senhor? E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Queridos, a história continua, tem mais coisas sobre essa mulher, mas para não deixar o vídeo tão longo, eu vou terminando a leitura bíblica por aqui, quem sabe eu faço até outro vídeo com a continuação da história. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que a palavra do Senhor foi liberada para ela e ela obedeceu porque Deus viu que ela tinha na sua cozinha o punhadinho de farinha, o punhadinho de azeite, pouquinho de azeite. Deus vê os recursos que nós temos. Deus sabe e Deus vê o que Ele nos dá. Quem sabe na sua vida, na minha vida, Deus nos deu talentos, Deus nos deu aptidões, Deus nos deu criatividade, Deus nos deu recursos, que aos nossos olhos é tão pouquinho, tão insignificante, mas nas mãos de um Deus poderoso, nas mãos de um Deus onipotente, se multiplicará e Deus fará grandes coisas. Deus viu a obediência dela, o azeite e a farinha. O que Deus vê quando Ele olha para nós? Que Deus possa encontrar obediência e que todos os nossos recursos, ainda que poucos, mas nas mãos do Senhor valem muito. Não vamos esquecer da primeira multiplicação dos pães e peixes, quando um menino entregou ao Senhor 5 pães e 2 peixes. O que aquele adolescente fez? Entregou o seu pouquinho nas mãos de Cristo e mais de 5.000 pessoas saíram de lá saciadas. O seu pouquinho, que alguns podem até menosprezar, nas mãos do Senhor, podem fazer grandes coisas. Entregue seus recursos, seu azeite, sua farinha, suas mãos, sua obediência ao Senhor. E mesmo em meio ao mundo caótico, nós poderemos contemplar as maravilhas que Deus faz. Que a viúva de Sarepta nos deixe essa linda lição para a glória do nosso Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.